Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar um resumo com os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Por favor, esteja à vontade. Bom dia a todos. Cumprimento os senhores ministros, Dr. Manuel Jorge Silva Neto, Supervisor-Geral do Trabalho, seja bem-vindo. Senhores advogados, senhores servidores, declaro aberta a sessão da subseção 2 de dissídios individuais. Vamos então ao primeiro processo com preferência. Legal. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 1729, dígito 08 de 2017, em que são partes Banco Bradesco, S.A. e Ministério Público do Trabalho da 5ª Região. Está inscrito o doutor Eli Taílio Júnior, com a palavra a relatora. Senhor presidente, senhores ministros, doutor Eli, trata-se de recurso ordinário em agravo regimental, em mandado de segurança, ação civil pública, ato impugnado quem deferiu o pedido de antecipação de tutela, segurança concedida pela Corte de Origem, aplicação de multa por descumprimento da obrigação de fazer, ofensa a direito líquido e certo do impetrante. É a hipótese em que o mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público do Trabalho, impugnado quem deferiu o pedido de antecipação de tutela, o qual objetivava o cumprimento de obrigação de fazer relacionada à jornada de trabalho e ao meio ambiente do trabalho pelo banco reclamado. E, nessa hipótese, a Corte de Origem concedeu a segurança diante da configuração da probabilidade do direito, evidenciada que foi pelas irregularidades identificadas nos autos de infração e ainda de que a falta de reparação da conduta de forma espontânea poderia agravar e persistir a situação lesiva à saúde dos trabalhadores. E, no que se refere à aplicação das astrentes, o valor fixado pela Corte de Origem, ao levar em consideração critérios como a gravidade da extensão do dano, repercussão social do ilícito e função punitivo-pedagógica, atendeu a diretriz do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. O meu voto é para conhecer do recurso ordinário no mérito negar-lhe provimento. É o meu voto, senhor presidente. Doutor Eli, com a palavra. Presidente, egrégia subseção, eminente representante do Ministério Público. Senhor presidente, este caso, uma ação civil pública ajuizada em Ilhéus, na Bahia, alegando com que o banco descumprisse normas afetas ao meio ambiente de trabalho e à jornada de trabalho. Isso decorreu de um inquérito civil promovido pelo Ministério Público, em que o último momento do inquérito foi há 2 anos antes do ajuizamento da ação civil pública, em que a parte estava questionando alguns pontos em autos de infrações que eram genéricos em relação a ela, e o Ministério Público não respondeu ao banco no inquérito, e 2 anos depois ajuizou a ação civil pública, alegando, 2 anos depois, que a situação, 2 anos antes, permanecia
sem qualquer prova dos 2 anos subsequentes, quando do ajuizamento da ação civil pública. Qual foi a defesa do banco? O banco, primeiro, não foi respondido em sede de inquérito quanto a autos de infração questionados perante o Ministério Público, que eram genéricos, que não haviam correspondências jurídicas e fáticas em relação ao caso concreto. Segundo, não há prova nenhuma nos autos, pré-constituída, de que nesses 2 anos o banco manteve a conduta ou os supostos indícios que eram verificados à época pelo Ministério Público. O juiz da vara indefiro a tutela antecipada, a tutela provisória de urgência, em pedido de reconsideração indefiro, o juiz manteve, não há prova nos autos. Aqui nós vamos averiguar e dar credibilidade aos postulados da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. O Ministério Público impetrou o mandado de segurança e conseguiu eliminar, sob o fundamento de que havia prova pré-constituída nos autos, no sentido de que o banco estaria descumprindo a legislação trabalhista. Então, o primeiro ponto do recurso é o seguinte: não existe prova pré-constituída nos autos, pelo menos nos últimos 2 anos, e o que tem antes eram indícios que estavam sendo questionados, para que o banco venha a promover de imediato obrigações de fazer, obrigações de pagar, ou seja, são obrigações de natureza que provocam risco iminente, de difícil reparação, que justifica o afastamento da liminar que foi concedida, que primeiro que não tem prova, são meros indícios. Segundo, o banco produziu prova com a defesa. E terceiro, e esse é o pior dos elementos de convicção que eu trago a Vossa Excelência, foi realizada perícia no ambiente de trabalho do banco há 2 semanas atrás. Fomos intimados da perícia. O que constatou de irregularidade no banco? Nada. A única questão que o perito levantou foi de que no PPRA da empresa não tinha risco biológico por contato em dinheiro. E isso é uma questão jurídica, porque não há lei que determine o risco biológico pelo contato, manuseio de bancário com dinheiro. Uma questão eminentemente de direito que vai ser devidamente combatida. Todos os elementos de ambiente de trabalho, tais como assento, poltrona, apoio para os pés, ergonomia, tudo isso o perito afastou. Foi realizada perícia em ambiente de trabalho no banco, onde não se constatou. Então, eu indago a Vossa Excelência, onde está a prova pré-constituída para subsistir a liminar e a segurança concedida neste mandado de segurança? A antecipação dos efeitos da tutela está tendo caráter satisfativo das obrigações que foram postuladas pelo Ministério Público em sede de ação civil pública. Essa é a hipótese que Vossa Excelência tem que enfrentar, sobretudo com o advento posterior de um elemento de convicção forte para afastar em sede de mandado de segurança a liminar e a tutela que foi concedida. Não é o caso de antecipar os efeitos, não há prejuízo para a investigação prosseguir, e pelo contrário, já demonstrou-se que a veracidade das informações lançadas pelo banco quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. Então, com base nessas considerações, entende-se que este é o caso de conhecer e prover o recurso do banco, afastar e lhe dar o direito, principalmente por uma prova forte, como a perícia que foi realizada em meio ambiente de trabalho, para afastar o cumprimento antecipado das obrigações postuladas pelo Ministério Público na ação civil pública. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, doutor Manuel Jorge, pelo Ministério Público. Senhor presidente, eminente ministro Renato Lacerda Paiva, eminentes ministros integram essa ilustrada subseção, senhores advogados, senhores servidores, eminente advogado que assomou à tribuna, o Ministério Público do Trabalho está absolutamente convicto da correição do voto de Sua Excelência, a eminente ministra relatora Delaide Miranda Arantes. E a essa conclusão chega com base nas circunstâncias que envolveram o julgamento do mandado de segurança impetrado e que ensejou para esta ilustrada instância a interposição do recurso ordinário. Em tema
de proteção ao interesse coletivo dos trabalhadores, não há dúvida que sobressai o interesse coletivo, a proteção da saúde e segurança dos trabalhadores. De sorte que, quando o Ministério Público do Trabalho ingressou com a ação civil pública em 2017, é evidente que a prova era toda pré-constituída. Prova pré-constituída a partir com fundamento no inquérito civil público que subministrou ao membro do Ministério Público do Trabalho as informações indispensáveis para a propositura responsável da ação civil pública, como assim foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho. Afirmar que nos últimos 2 anos não há prova pré-constituída é recusar a existência da prova que foi necessária e suficiente para instrumentalizar a ação civil pública, posto que a ação foi proposta no ano de 2017. Uma outra questão que deve ser ressaltada é a respeito do fato de que a ofensa às normas de segurança e saúde do trabalho, essa ofensa está materializada, nada mais, nada menos, em autos expedidos pela autoridade do Ministério do Trabalho. Isso não é mero indício. Não pode jamais ser considerado mero indício uma autuação realizada pela autoridade do Ministério do Trabalho, porque todos sabem que a autoridade do Ministério do Trabalho, ao expedir um auto de fiscalização, um auto de infração, que esses autos gozam de presunção de legitimidade, como todo ato administrativo. Logo, não pode ser considerado indício um documento dessa natureza. Por fim, não pode ser esquecido também o fato de que temas que envolvem segurança e saúde do trabalho são temas ingentes, são temas urgentes, a respeito dos quais o Poder Judiciário Trabalhista deve se pronunciar, tal como se pronunciou a ilustrada instância regional e tal como está se pronunciando a eminente relatora, afastando o provimento do recurso ordinário interposto pelo simples fato de que não há volta, não há como se admitir o retorno em tema de transgressão grave a normas de higiene, segurança e saúde no trabalho, pelo simples fato de que a saúde não volta e a vida também não. Essa é a razão por que, eminente presidente, senhores ministros, o Ministério Público do Trabalho pugna pelo não provimento ao recurso ordinário. Obrigado. Ministra relatora, com a palavra. Senhor presidente, em breves considerações, o meu voto é um voto que tem 52 páginas, mas eu vou me ater aqui à ponderação de que no voto foi considerado que o relatório e autos de infração anexados, eles demonstram o descumprimento pelo banco de normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego relacionadas à jornada de trabalho e ao meio ambiente do trabalho. E que o mandado de segurança deve se ater à análise do direito líquido e certo do impetrante e não é a via processual adequada para discutir a matéria relacionada ao lapso temporal para a propositura da ação civil pública após a lavratura dos autos de infração ou análise das provas apresentadas na contestação. Eu peço vênia e mantenho o meu voto. Ministros, ministro Alexandre Ramos, já é um indicativo de divergência de Vossa Excelência, não é? Exato, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente, senhores ministros. Eu registro aqui respeitosamente uma divergência com o voto da eminente relatora, propondo aqui o conhecimento e o provimento
do recurso ordinário apresentado pelo banco a fim de denegar a segurança, e explico assim de uma forma muito resumida, senhor presidente, mas antes disso, não poderia deixar de enaltecer o brilhante trabalho que o Ministério Público do Trabalho tem feito especificamente sobre esse assunto de proteção à saúde e segurança dos trabalhadores em todo o território nacional, e essa ação reflete exatamente essa política institucional, essa preocupação do Ministério Público com a defesa da saúde e segurança dos bancários brasileiros. Mas aqui eu chamo a atenção para uma particularidade e tenho procurado evidenciar o meu ponto de vista de que a competência para deferir ou indeferir tutela de urgência é do juiz de primeiro grau, é o juiz natural da causa, quem tem, seja em cognição sumária, seja em cognição exauriente, todos os elementos disponíveis para analisar no local e a partir do caso concreto a conveniência e a oportunidade de se conceder a tutela ou de não se conceder a tutela. Esse ato pode ser objeto de mandado de segurança, sem dúvida que pode, mas desde que haja uma ilegalidade. E a ilegalidade, no meu entender, ocorre quando o juiz concede uma liminar, que a evidência, ou seja, salta aos olhos, que não seria o caso de concessão, ou vice-versa, quando o juiz nega e a toda evidência há elementos que apontariam em sentido contrário. Então, são casos mais extremos. E a ilegalidade deve ser, por isso, flagrante a partir de provas pré-constituídas e que evidenciem, de fato, uma ilegalidade, um abuso de poder pela autoridade judiciária. E parece, senhor presidente, e senhora ministra relatora, senhores ministros, que não é o caso desse processo, porque o juiz da causa, ao analisar o pedido de antecipação de tutela, entendeu que não estavam presentes os elementos embasadores para a concessão da liminar, destacando um ponto, inclusive, que o auto de infração emitido pela Superintendência Regional do Trabalho local tinha mais de 2 anos, então isso não era um elemento probatório, fático, forte, firme, a fim de amparar a antecipação de tutela. Então, não vejo, no ato impugnado, apontado como coator, uma ilegalidade flagrante por prova pré-constituída. A liminar concedida pelo Tribunal Regional embasa-se neste auto de infração que trata sobre descumprimento, e isso são os elementos que vêm à baila no mandado de segurança, no que tange à ergonomia, e nós sabemos a dificuldade de entender a norma regulamentadora 17, que trata desse ponto de ergonomia, as condições sanitárias e de conforto, que são questões de um grau de abstração e de subjetividade que me parece que não aponta para um reconhecimento flagrante de violação dessas normas. E há aqui uma referência ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, bem como aquelas relacionadas à duração do trabalho. Então, entendo, senhor presidente, que aqui o TRT partiu de uma premissa de que a prova pré-constituída, que é esse relatório de fiscalização, é suficiente e, por si só, autoriza a concessão de segurança. Mas, ao contrário, entendo aqui que, para se entender que houve uma ilegalidade do ato coator a partir dessa prova pré-constituída, que trata de descumprimento de questões de meio ambiente do trabalho, demandariam uma dilação probatória incompatível com a via do mandado de segurança. Então, em apertadíssima síntese, senhor presidente, senhores ministros, são as razões pelas quais, mais uma vez, pedindo todas as vênias, que respeitosamente divirjo do voto da eminente ministra relatora, para conhecer e dar provimento a fim de denegar a segurança. É o voto, excelência. Ministra Adelaide, diante da divergência, vossa excelência tem mais alguma observação? O ministro Alexandre havia gentilmente encaminhado para o gabinete
Eu peço vênia à bem elaborada divergência do ministro Alexandre, mas eu mantenho o meu voto. Pois não. Prossigo tomando votos. Ministro Alexandre Agra, como vota Vossa Excelência? Presidente, é um caso bastante interessante e os dois votos estão muito bem fundamentados, cada um num determinado sentido. Minha compreensão, senhor presidente, é que, ao contrário do afirmado na tribuna, não há prova de que o banco tenha atuado para eliminar as condições referidas no auto de infração. E há presunção de que não o fez. Tanto assim que a ACP, depois do auto de infração, foi ajuizada e, antes de ser ajuizada, foi precedida por inquérito civil, onde foram apuradas as irregularidades apontadas no auto de infração. Há auto de infração, há inquérito instrumentalizando a ação civil pública, há prova de recusa de firmar o TAC, como que não haveria prova? E a questão é muito importante, porque é caso de desrespeito a duas normas regulamentares, a norma regulamentar número 9 e a norma regulamentar número 17, uma tratando uma tratando das questões de ergonomia, a NR 17, e a outra tratando dos exames e atividades de prevenção que o empregador tem que fazer no ambiente de trabalho. O que está identificado, tanto no auto de infração como no inquérito, é o seguinte: falta de PPRA e de PCMSO, iluminação inadequada, não concessão de pausas intrajornada, falta de pagamento de repouso semanal remunerado, utilização de assentos inadequados. Tudo isso é objetivo, não tem nenhum critério de abstração em relação a isso. Ou tem ou não tem. Não existe meia gravidez aqui. Eu penso aqui que o caso é de desrespeito a essas duas NRs que visam concretizar a Constituição, no artigo 7º, 22, quando determina que o empregador deva promover todos os atos destinados à redução dos riscos inerentes ao trabalho. Penso que o TRT, nesse ponto, bem percebeu a questão. A razão pela qual não foi concedida é que não se justificaria a urgência da pretensão do Ministério Público do Trabalho, é o que está no ato coator. Mas muita coisa acontece depois dos autos de infração até o ajuizamento da ação civil pública, a exemplo da instauração do próprio inquérito, com requisição de documentos ao banco e tentativa de assinatura do TAC com o banco autuado, tentativa que restou frustrada. O TAC data de 2016 e a ACP foi ajuizada em 2017. Então, se concedeu realmente ao banco todo o tempo necessário para que isso pudesse ser realizado. Em 2016, em resposta à notificação recebida do órgão fiscalizador, o banco negou-se a assinar o TAC, sustentando que declina muito respeitosamente da assinatura, firme na convicção de que cumpre fielmente os termos da lei quanto ao oferecimento de condições seguras aos seus funcionários, bem como relativo à jornada de trabalho, intervalo intrajornada e interjornada e repouso semanal, não havendo quaisquer motivo para o prosseguimento da investigação. Abster-se o banco de compelir os seus empregados ao cumprimento de horas superiores a 2 diárias ou conceder os intervalos intrajornada e entrejornada, tal como determina a lei, não são obrigações que, para serem cumpridas, demandem a produção de prova testemunhal ou documental, além das já produzidas no auto de infração, diante da fiscalização in loco que já ocorreu. Então, senhor presidente, a minha conclusão é de que a liminar é dada em caráter precário, devendo haver a probabilidade do direito e não a certeza plena e absoluta que advém de toda a instrução processual, e acho que há elementos bastante para esse fim. Plausibilidade de aparência do direito, não vejo qualquer perigo de reversibilidade na concessão liminar, ou seja, a concessão liminar agora não me impede que amanhã ou depois o banco, comprovando as condições, isso seja revertido. Mas acho que, estou convicto
de que é preferível, neste caso, diante de tudo que foi apurado, diante da prova existente, a concessão da liminar, ou seja, a mantença, né, da liminar deferida de forma não apenas a compelir o banco a cumprir aquilo que a lei determina, como também, a partir daí, na instrução do processo, ser revogada a liminar ou coisa parecida. Então, pedindo vênia, o ministro Alexandre acompanha a relatora. Com a relatora. Prossigo tomando votos. Ministro Douglas, com o voto. Senhor presidente, esse é um caso extremamente interessante do ponto de vista da técnica processual, na medida em que a decisão reputada ilegal proferida pela autoridade coatora se assenta na circunstância de que os fatos que levaram à instauração de um inquérito, à propositura da ação civil pública, estavam situados além de 2 anos da data da propositura da ação. E esse aspecto temporal levou Sua Excelência, o juiz reputado coator, a indeferir a liminar, enfatizando a necessidade de uma dilação probatória adicional para a pesquisa da subsistência do próprio interesse de agir do Ministério Público, na medida em que não havia elementos, segundo a compreensão de Sua Excelência, contemporâneos que assinalassem a lesão às normas de proteção à saúde e segurança do trabalho, que é o motivo central da presente ação civil pública. Sua Excelência, então, considerou que não havia risco iminente em face desse largo tempo decorrido, 2 anos, entre a data dos relatórios e a data da propositura da ação. O ministro Alexandre Agra, de forma bastante analítica, enfatiza a existência de elementos que indicariam a necessidade de concessão da liminar, e eu confesso, presidente, a Vossa Excelência e a todos os integrantes desta Corte, que fica aqui uma sensação de que o presente mandado de segurança parece ter sido impetrado de forma precoce, na medida em que os 2 anos realmente sugerem um lapso temporal que esvazia o risco iminente e que podem igualmente levar à compreensão que foi afirmada da tribuna, mas não veio aos autos, não sei se a perícia referida foi produzida nos autos da ação matriz, de que não haveria qualquer ilegalidade. Há nos autos do presente mandado de segurança petição do banco apresentada ao Ministério Público do Trabalho, demonstrando que todos os autos de infração estariam indevidamente constituídos na medida em que o banco cumpriria todas as normas legais, regulamentares ligadas à proteção da saúde e segurança do trabalho. E fica aquele questionamento: se o banco cumpre e se a dilação probatória exauriente será desenvolvida nos autos da ação matriz, a consequência será, ou deverá ser, necessariamente, a improcedência dos pedidos deduzidos na ação civil pública. Por outro lado, se o banco cumpre, é o que foi dito da tribuna, qual é o efeito prático da decisão liminar no mandado de segurança que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela negada em 1º grau? Nenhum, praticamente nenhum. Seja como for, presidente, eu insisto, esse é um caso emblemático porque mostra um certo, com a máxima vênia, assodamento na impetração à luz de uma circunstância fática relevante. Me parece que 2 anos é um dado importante. O juízo monocrático considerou que não havia elementos contemporâneos que indicassem o risco iminente, e esse é um dado importante, sim, a ser considerado na formação do convencimento do juiz. E seria, portanto, necessário que a dilação probatória confirmasse as irregularidades que animaram a ação do Ministério Público, para que aí sim o juízo monocrático, o juízo natural, pudesse debruçar sobre a conveniência ou não da concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Mas o regional já concedeu no presente mandado de segurança, e fica o questionamento, ministro Alexandre: se a perícia produzida na ação civil pública demonstrar que o banco de fato cumpre todas as normas que foram reputadas violadas, o juízo monocrático não terá competência funcional para conceder a tutela antecipada. Por quê? Porque já há uma decisão hierarquicamente superior, há uma preclusão hierárquica para o enfrentamento desta pretensão. Não poderá o juiz, me parece, conceder uma decisão contrária àquela proferida pelo regional. Ficam essas perplexidades, presidente, mas, diante dessas perplexidades, eu vou pedir vista para pensar um pouquinho melhor sobre essas questões. Peço escusas por alongar um pouco a motivação, mas é um caso delicado sobre o aspecto processual, sobre o aspecto técnico, e
reclama, da minha parte, uma análise um pouco mais criteriosa. Muito bem, ministro Douglas, Vossa Excelência, inspirado nesse pedido de vista, uma questão extremamente delicada, que se Vossa Excelência não pedisse, no final eu acabaria pedindo, porque existem várias questões a serem ponderadas, como Vossa Excelência bem colocou, como também o ministro Alexandre Aga colocou. De modo que proclamo que, após o voto da relatora, no sentido de negar provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelo ministro Alexandre Agra, e a divergência do ministro Alexandre Ramos, no sentido de dar provimento ao recurso a fim de denegar a segurança, suspenso o julgamento, razão de vista regimental, ao ministro Douglas Alencar Rodrigues, sustentaram o doutor Eli Taíno Júnior pelo recorrente e o doutor Manuel Jorge Silva Neto pela Procuradoria-Geral. Notas agravadas aos senhores ministros da STI2. Assim se decide. Pregão. Retorno de vista regimental, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 10.642, dígito 33 de 2017, em que a relatora excelentíssima a senhora ministra Maria Helena Malma, que votou no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Os excelentíssimos ministros Renato Lacerda Pávia e Alexandre Agra Belmonte votaram no sentido de dar provimento ao recurso ordinário para denegar a segurança. Houve sustentação oral. Com a palavra o ministro Vistor, ministro Manuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, aqui trata-se de mandato de segurança, com pedido liminar impetrado por Mauri Fonseca Bastos, em face da decisão monocrática proferida nos autos da reclamação trabalhista, na qual o juiz da 20ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte determinou a quebra de sigilo fiscal do impetrante em relação ao exercício de 2017, ano base 2016, mediante a expedição de ofícios à Receita Federal e à Fazenda Municipal de Nova Lima, Minas Gerais. O Tribunal Regional concedeu a segurança a fim de revogar a ordem de expedição de ofício à Receita Federal e à Fazenda Municipal de Nova Lima, consoante a fundamentação seguinte: cumpre ratificar e reiterar, por seus fundamentos jurídicos, a decisão liminar monocrática para conversão em segurança definitiva conforme seus termos, verbis. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Mauri Fonseca, contra ato do juiz titular da 20ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, com pedido liminar para revogar e suspender a determinação de que sejam expedidos ofícios à Receita Federal e ao Fisco Municipal de Nova Lima, concernentes à quebra de sigilo fiscal do impetrante, referente ao exercício de 2017, ano base 2016. O impetrante impugna o ato da autoridade coatora pelas razões e fundamentos expostos na exordial deste mandamos, salientando a ausência de motivação e a abusividade e a desnecessidade para a instrução da reclamação trabalhista de que é autor. E continua. Eu vou deixar de ler, senhor presidente, por uma questão de homenagem ao tempo. Fazendo um breve relato do feito, senhor presidente, podemos verificar que a reclamação trabalhista foi ajuizada em face de grupo econômico, na qual foram indicadas 6 reclamadas, ora réis, na presente demanda. Na petição inicial da referida ação, o reclamante requereu o reconhecimento do vínculo de emprego no período de novembro de 2007 a agosto de 2015 e, em contestação, as reclamadas impugnaram a alegação de que a relação jurídica mantida com o reclamante fosse de emprego, afirmando que a prestação de serviços foi realizada de forma autônoma na condição de, aspas, consultor financeiro, fecho aspas, por meio de pessoa jurídica, formalizada pelo próprio reclamante. Naquele feito, as reclamadas sustentaram que, após o término da prestação de serviços, o reclamante continuou com a mesma forma de atuação autônoma no mercado, prestando serviços de consultor por meio de pessoa jurídica por ele constituída. Afirmaram ainda que
o então reclamante prestava serviços a outra reclamada e requereram ao juízo a expedição de ofício a essa empresa para que informasse a forma de contratação e de pagamento do obreiro, o que foi deferido pela autoridade coatora. Intimadas a se manifestar, reclamadas apresentaram diversas inconsistências em relação à declaração da CESUL Desenvolvimento Urbano e requereram, aspas, a expedição de ofício diretamente à Receita Federal, a fim de que informe quais as fontes pagadoras apresentadas pela pessoa física do reclamante em sua declaração de imposto de renda, ano base 2016, exercício 2017, e ao Fisco Municipal de Nova Lima para que relacione as notas fiscais emitidas pela empresa MTTC Consultoria Limitada no período de 2 de janeiro de 2016 até a presente data, destacando os respectivos tomadores de serviço. Diante de tal requerimento, sobreveio a decisão apontada com o ato coator. Aspas, vistos, etc., defiro, expressam os ofícios requeridos pela reclamada Canopus na petição de número 12, obtida a resposta aos ofícios expedidos, atribui-se sigilo aos documentos juntados. E volte-me os autos conclusos. Aí, senhor presidente, verifica-se que na hipótese dos autos, a determinação de expedição de ofício às receitas federal e municipal foi devidamente justificada pela autoridade coatora e, ademais, todas as informações obtidas estão devidamente resguardadas pelo sigilo do processo, conforme determinado na decisão atacada. Ressalte-se ainda a assertiva lançada no sentido de que, aspas, o período solicitado em que pese ser, após o indicado na inicial, como do vínculo de emprego, foi definido com base nas provas dos autos sobre a atuação da impetrante. Eu trago, inclusive, senhor presidente, o voto é longo, eu vou me abster de lê-lo integralmente, apenas eu trago um precedente da minha relatoria, julgado aqui na SDI 2 em 2005, e outro do ministro Ives Gandra, de março de 2003. Portanto, já no final, já finalizando, diante das razões expostas, não vislumbro a ilegalidade da decisão impugnada e violação de direito líquido e certo do impetrante, frente à prerrogativa do magistrado na livre condução do processo e cujo objetivo volta-se ao esclarecimento da causa e busca da verdade real, mormente quando constatada a devida motivação do ato impugnado e o resguardo do sigilo das informações. Daí porque, senhor presidente, pedindo a máxima vênia à ministra relatora, eu estou acompanhando a divergência para dar provimento ao recurso ordinário e denegar a segurança, mantendo o ato impugnado proferido pela autoridade coatora. É como eu voto, presidente. Prossigo tomando votos. Ministro Alexandre Ramos, como vota? Senhor presidente, em resumo, trata-se aqui, no meu entender, da liberdade na condução probatória do juiz da causa, porque é uma matéria de fundo extremamente complexa. O impetrante aqui entra com uma reclamatória trabalhista buscando reconhecimento de vínculo empregatício na qualidade de diretor financeiro, com salários expressivos em relação à média remuneratória do trabalhador brasileiro. As empresas apontadas como grupo econômico negam a existência de vínculo. O autor pede a realização de uma perícia contábil, que é deferida, e começa a surgir uma controvérsia específica em relação a tempo, remuneração, fonte pagadora, de forma que, para dirimir esses fatos controvertidos da causa, as reclamadas solicitam ao juiz a expedição de ofício à Receita Federal para esclarecimento dessas questões,
o que é deferido com o sigilo dos referidos documentos. Então, me parece aqui que há plena liberdade, não há nenhuma ilegalidade do juiz da causa em conduzir a instrução do processo a fim de, com base nesses elementos, possa emitir um juízo de valor e uma sentença reconhecendo ou não a relação de emprego. Me parece que, ao contrário, se houvesse o indeferimento desta prova, aí sim, no caso de uma condenação, as empresas teriam violado o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Então, por essas razões, pedindo todas as vênias à eminente ministra relatora, eu acompanho a divergência. Prossigo tomando votos. Ministra Adelaide, com o voto. Senhor presidente, eu vou pedir vênia à divergência e acompanhar o voto da relatora. Ministro Douglas Alencar Rodrigues, com o voto. Ministro Agra não vota, presidente? Já votou. Já votou? Senhor presidente, a matéria já foi exaustivamente debatida, as posições estão muito claras. De fato, a matéria é sensível na medida em que envolve a quebra de sigilo fiscal do trabalhador reclamante, que postula o reconhecimento do vínculo de emprego, numa situação absolutamente atípica, pelo menos fora dos padrões ordinários. E, nesse sentido, eu estou pedindo vênia à eminente ministra relatora, considerando que o juiz pode adotar todas as medidas tendentes ao esclarecimento da controvérsia, determinar a quebra do sigilo, preservando sempre o sigilo das próprias informações. Não há, portanto, violação a direito líquido e certo. Eu peço vênia e acompanho a divergência. E proclamo que, por maioria, foi dado provimento ao recurso para denegar a segurança, vencidos a ministra relatora, a ministra Malman, e a ministra Adelaide, que negavam provimento ao recurso, redator designado, ministro Renato Paiva, ministra Malman juntará a declaração de voto vencido, ministro Emanuel junta voto? Sim, presidente. Ministro Emanuel Pereira juntará voto convergente. Notas degravadas aos seus ministros, assim se decide. Consignada a presença, doutora Eli Itaíno Júnior. Muito obrigado. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 12.655, dígito 39, de 2016, em que são partes Mauri, Senhoria dos Reis, e Matricial Engenharia e Construções LTDA e outros. Está inscrito doutor Eli Itaíno Júnior. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, a ação incisória originária, voltada à desconstituição de decisão proferida no âmbito desta Corte, e a pretensão incisória está fundada em violação legal, erro de fato, e são diversos os dispositivos legais e constitucionais apontados como vulnerados. Eu esclareço, em síntese, senhor presidente, que a pretensão deduzida envolve a rescisão de decisão na qual pronunciada a prescrição das pretensões reparatórias de ordem moral e material decorrentes de acidente do trabalho, e a parte autora investe contra o acórdão, salientando inicialmente a violação do artigo 205 do Código Civil de 2002. Eu estou esclarecendo no voto que, ao tempo do trânsito em julgado da decisão rescindenda, a jurisprudência desta Corte já era pacífica no sentido de aplicar a prescrição trienal às pretensões oriundas de acidente do trabalho, quando os eventos tivessem ocorrido entre o advento do Código Civil e o início da vigência da Emenda Constitucional 45 de 2004. Portanto, a jurisprudência era pacífica e, nesse sentido, não é possível reconhecer a violação do artigo 205 do Código Civil. Na sequência, a parte aponta a violação de diversos artigos, artigo 1º, inciso 3º, artigo 5º, inciso 10, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, artigo 7º, inciso 22, todos da Constituição da República, vários preceitos do Código de Processo Civil de 2015, diversos dispositivos da Lei 8.213 de 1991. E quanto a esses dispositivos, que estão todos enumerados no voto, incide o óbice do item 1 da súmula 298 desta Corte, na medida em que não houve edição de pronunciamento a respeito pela decisão rescindenda. Ainda, senhor presidente, articula a parte a violação do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, também violação do artigo 5º, inciso 35,
54 e 55 da Constituição da República. E, na verdade, a pretensão deduzida com base nesses dispositivos esbarra no óbice da orientação jurisprudencial 97 desta subseção. Também, a alegação de erro de fato ou de documento novo não se configura na linha da súmula 402 desta Corte. E estou, em síntese, senhor presidente, admitindo a rescisória e, no mérito, julgando improcedente o pedido nela deduzido, arbitrando custas pelo autor em R$ 480, calculadas sobre 24.000, valor atribuído à causa, de cujo pagamento fica isento, em razão de se tratar de beneficiário da justiça gratuita. Honorários também pelo autor, no importe de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por 5 anos, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita, na linha do Código de Processo Civil. É esse o voto. Decisão favorável, doutor Eli. Senhores ministros. Decisão unânime, temos do voto do relator, consignada a presença, doutor Eli Taíno Júnior. Pregão. Relator excelentíssimo senhor ministro Alexandre Ramos, processo RO 234, dígito 65 de 2013, em que são partes Jefferson Moura e Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, S.A. Está inscrito o doutor José Saraiva, com a palavra o relator. Senhor presidente, o autor aqui da ação rescisória foi o reclamante da ação matriz, na qual teve rejeitada a sua pretensão de diferenças de gratificação entre aquela reconhecida e paga de chefe de divisão, sob o argumento trazido na ação matriz de que deveria receber a gratificação correspondente ao cargo de coordenador de planejamento. Esta pretensão na ação matriz foi rejeitada sobre a alegação de que não houve provas de que a extinta função correspondia ao de chefe de departamento, entendendo aqui que eram equivalentes e não havia entre elas qualquer relação de diferença hierárquica ou de diferença de gratificação. Por esses fundamentos, eu estou com arrimo aqui na súmula 410, conhecendo e negando provimento ao recurso, mantendo aqui a improcedência da ação rescisória, exatamente porque na via estreita desta ação haveria necessidade de reexame do contexto probatório para se chegar à conclusão pretendida na pretensão rescisória do ora recorrente. Em síntese, senhor presidente, são as razões pelas quais, então, nego o provimento ao recurso. Doutor José Saraiva, no tempo regimental, com a palavra, caso queira. Sim, senhor presidente, apenas o registro. Pois não. Senhores ministros, alguma observação? Decisão unânime, temos o voto do relator, consignada a presença, doutor José Saraiva. Pregão. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 1.2588, dígito 88, de 2017, em que são partes Renato Xavier da Silva e Banco Santander Brasil S.A. e outros. Inscrito doutor Eli Taíno Júnior, com a palavra o relator. A relatora, não é? Ministra Adelaide. Senhor presidente, recurso ordinário em mandado de segurança, ato coator que condenou solidariamente o reclamante e seus advogados em multa por litigância de má-fé e pagamento de honorários advocatícios em favor das reclamadas. É a hipótese em que o mandado de segurança foi impetrado para atacar ato que, após a determinação de arquivamento da reclamação trabalhista, condenou o reclamante, ora impetrante, e os advogados ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios às reclamadas. No que se refere à condenação do impetrante, não se verifica a presença dos requisitos do mandado de segurança, pois não se demonstra abusiva ou violadora de direito líquido e certo a decisão impugnada. E o exame pelo magistrado de questão incidente manifestada quando da determinação de arquivamento, a qual o representante legal da parte teve ciência, não traduz julgamento extra petita e nem se coloca fora do âmbito de seu poder jurisdicional. No que toca à condenação dos advogados, o impetrante é parte legítima para impetrar mandado de segurança, uma vez que a espécie não se enquadra nas exceções previstas em lei
autorizadoras que se postule direito alheio em nome próprio. Eu conheço o meu voto, senhor presidente, para conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Senhores ministros, decisão unânime, nós temos o voto do relator, consignada a presença, doutor Eli Taylor Júnior. Obrigado. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 641, dígito 91 de 2017, em que são partes Caixa Econômica Federal e Jair de Vasconcelos Filho. Está inscrito o doutor José Linhares Prado Neto, com a palavra a relatora. Senhor presidente, eu estou trazendo este mandado de segurança para julgamento em sessão. Antes mesmo de decidir sobre a tutela de urgência, que foi pedida pela Caixa no recurso ordinário. Isso eu faço porque eu entendo que se trata de um caso que realmente é complexo, de alta complexidade, e que recomenda, a meu juízo, uma deliberação do colegiado, inclusive para evitar maiores prejuízos às partes. Então, ao invés de fazer examinar liminarmente, que poderia ensejar, possivelmente ensejaria, seja num sentido ou no outro, agravo regimental, eu optei para trazer já a julgamento o próprio mérito do mandado de segurança. Então, por essa razão, porque o mandado de segurança, tem mandado de segurança que são mais antigos no meu gabinete, mas este aqui eu estou trazendo, então, a julgamento para superar essa fase de exame de liminar e depois, possivelmente, de um agravo regimental. O ato que originou o mandado de segurança está consubstanciado na tutela de urgência deferida na vara de trabalho para que fossem suspensos os efeitos do processo administrativo disciplinar, segundo, a fim de evitar prejuízos ao reclamante, que é um alto empregado da impetrante. Acontece que a prova documental pré-constituída dessa ação mandamental aponta para o fato de que houve instauração de processo administrativo disciplinar e que foi assegurado ao investigado o amplo contraditório, apresentação de defesa. O empregado participou de toda a tramitação do feito e que, ao final, no processo administrativo, concluiu pela despedida por justa causa. Eu transcrevi na minha proposta de voto o relatório da apuração interna, sem fazer nenhum juízo de valor quanto ao seu acerto, porque esse é objeto da reclamatória da ação principal, e não desse mandado de segurança, e concluir que decorre do poder diretivo do empregador a prerrogativa de impor penalidade a seus empregados. A intervenção do judiciário nesta seara, notadamente em sede de cognição sumária, é excepcional, como afirmamos em julgamento anterior, onde fiquei vencida, inclusive. Para evitar o abuso de direito de empregador flagrante ilegalidade. Assim, nesse sentido, trago várias decisões da STI2, inclusive em que fui relatora. O que mais me chama a atenção neste caso é a singeleza da fundamentação do ato objeto do mandado de segurança. Não obstante, é verdade, como já dito e reafirma, que se acaba em uma grande ingerência no poder diretivo da impetrante. A reintegração neste caso especial, em sede de cognição sumária, se deu simplesmente porque o empregado trouxe aos autos da reclamatória cópia do telegrama por ele recebido que forma dispensa por justa causa, assim, em fim de evitar prejuízo ao reclamante. Acontece, como nós sabemos, que o artigo 300 do CPC de 2015 exige que, para a concessão de tutela de urgência, além do perigo de dano, o risco, haja probabilidade do direito pleiteado. Então, enfim, senhor presidente, senhor ministro, eu conheço do recurso ordinário e dou provimento ao recurso para conceder a segurança pleiteada e cassar a decisão proferida pela 7ª Vara de Trabalho de Brasília nos autos da reclamação número 000620, que suspendeu os efeitos do processo disciplinar.
É assim que eu voto, senhor presidente. Muito bem, ministra Marilena. Senhores ministros, alguma observação, alguma dúvida? Senhor presidente. Pois não, ministro Alexandre Ágora. Não é divergência, não, pelo contrário. A prova pré-constituída, ela demonstra realmente a existência de fortes indícios de justa causa. Foi precedida de um inquérito para efeito de motivação, né? Não era inquérito para apuração de falta grave necessariamente nos termos da CLT, para apuração de motivação, e há, inclusive, confissão do próprio trabalhador a respeito do fato. Então, diante disso, me parece que o direito realmente é provável e que a melhor solução é encaminhada pela douta relatora, até porque o ato coator é de singela fundamentação. A reintegração em sede de cognição sumária se deu simplesmente porque o empregado trouxe aos autos da reclamatória cópia do telegrama que informa a despedida por justa causa, a fim de se evitar prejuízos ao reclamante. Aí, realmente, não vejo como isso daí possa enfrentar a probabilidade do direito, ou seja, colocando na balança, de um lado, o fato dele ter sido despedido por justa causa, e, de outro lado, o fato de ter sido precedido de um inquérito onde existe, inclusive, confissão, me parece que a balança pende para esse lado de cá. Então, eu acompanho o voto da doutora relatora. E proclamo que a decisão unânime, os termos do voto da relatora, consignando a presença, doutor José Linhares Prado Neto. Assim se decide. Excelência, só peço a juntada do instrumento de mandato. Deferido, então. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 2139, dígito 89, de 2013, em que são partes Vicente Specla Filho e Marta Mesquita da Silva e outro. Está escrito doutor Luiz Daniel Rodrigues Mussi, com a palavra o relator. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, recurso ordinário interposto contra acórdão lavrado pelo Egrégio 2º Regional nos autos da presente ação rescisória. A pretensão rescisória se funda em violação do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal e em contrariedade à súmula 427 desta Corte. Em relação à contrariedade à súmula citada, a pretensão não procede à luz da orientação jurisprudencial número 25 desta subseção. Como se sabe, cuidando-se de ação rescisória, a técnica processual exige que haja a específica indicação do dispositivo legal que teria sido vulnerado pela decisão rescindendo, o que não aconteceu no caso presente, o que afasta a possibilidade de acolhimento da pretensão deduzida. Em relação à pretensão de violação do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, incide o óbice da orientação jurisprudencial 97, também desta subseção. E isso porque a parte investe contra situação processual constituída nos autos da ação matriz, precisamente envolvendo o vício que afirma ter havido na intimação da decisão recorrida, da sentença proferida, o que levou ao reconhecimento da intempestividade do recurso ordinário que foi aviado naqueles autos da ação matriz. Ocorre que a orientação jurisprudencial 97 é clara no sentido de que a indicação de afronta a texto constitucional, quando existe norma legal que igualmente teria sido transgredida, não autoriza o corte rescisório. E, no caso presente, seria o artigo 236, parágrafo 1º do Código de Processo Civil de 73, que, em tese, teria sido vulnerado pela destinação da intimação da sentença a advogado distinto daquele expressamente indicado nos autos. Como a parte invoca a norma constitucional, não há campo possível para o acolhimento da pretensão. Estou votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, presidente. Doutor Luiz, caso queira se manifestar, o tempo regimental de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, primeiro um esclarecimento preliminar, se Vossa Excelência me permite. Eu juntei mandato nos autos na quinta-feira em razão do falecimento do advogado que propôs a ação rescisória. Realmente é uma situação muito peculiar. Quem acabou sendo prejudicada, evidentemente, foi a parte. O voto do excelentíssimo senhor ministro relator muito bem fundamentado, mas, mesmo assim, até
por dever de ofício, para evitar prejuízo à parte, eu tomo a liberdade de destinar apenas algumas palavras a esta egrégia corte, no sentido de que, de fato, o que ocorreu ali foi a ausência de intimação de 2 advogados. Na época, salvo engano, o processo era físico, 2 advogados da comarca na qual tramitava o processo, e o advogado que tinha domicílio profissional em Curitiba acabou apresentando recurso 2 ou 3 dias após o prazo que teria sido o advogado intimado. Então, este advogado, que é o advogado também da autora da ação rescisória, suscitou essa nulidade via ação rescisória. O grande problema que ocorre, Excelência, que parece ser a única particularidade que vem em socorro à tese da autora da ação rescisória, é o fato de que ele acabou não sendo intimado também para participar da sessão de julgamento no regional. E, por não ter sido intimado, o advogado indicado não ter sido intimado para participar da sessão do regional, não pôde arguir as questões cabíveis, em que pese a intempestividade do recurso ordinário, as questões que poderiam ser conhecidas de ofício pelo tribunal, essa é a tese da rescisória, não teria sido possível a ele arguir essas questões da tribuna perante o regional, o que acabou refletindo no trânsito em julgado posterior da decisão, sem a sua intimação. Mas reconheço o voto do eminente relator está muito bem fundamentado, porque a questão constitucional aí se corta esse problema do dispositivo processual. Mas, infelizmente, nesse caso, quem acabou sendo prejudicado foi a parte que agora, muito humildemente, vem pedir a essa egrégia corte que seja reestabelecida, seja reconhecida a nulidade da intimação, por ausência de intimação do advogado para participar da sessão, e que acabou lhe prejudicando aí do ponto de vista da ampla defesa. Agradeço a Vossas Excelências pela atenção. Pois não, doutor Luiz. Ministro relator, alguma consideração mais? Senhor presidente, eu ratifico o voto, não há mesmo, em razão da natureza técnica da ação rescisória, como avançar. Senhores ministros, decisão unânime, temos o voto do relator, sustentou pela recorrente, doutor Luiz Daniel Rodrigues Moça. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Ramos, processo AIRO 1.134.100, dígito 78, de 2009, em que são partes Valdete Pereira da Silva e Comercial e Construções e Serviços, Blanchard LTDA e outros. Está escrito doutor Nelson Felipe Rodrigues Neto, com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores ministros, o caso é de agravo de instrumento para destrancar recurso ordinário na ação rescisória. O despacho regional mantém ou aponta a intempestividade do recurso ordinário da ré da ação rescisória, exequente no processo matriz, partindo do pressuposto de que a citação foi válida. E a solução que propõe ao caso, a esta egrégia subseção, é de conhecimento e provimento do agravo de instrumento, porque, em síntese, estou reconhecendo que não houve citação válida da ré desta ação rescisória, que só tomou conhecimento quando, no processo matriz, é intimada para devolver os valores referentes à arrematação do imóvel que, na ação rescisória, teve o reconhecimento como bem de família. Entendo aqui que, desde 2006, a ré da ação já não se encontrava no endereço que os autores da ação rescisória apontaram, não obstante esses autores já soubessem desta condição e de que também a ré da ação rescisória tinha advogados constituídos no processo matriz que poderiam ser instados a fornecer o endereço correto da autora, mormente considerando que as tentativas de intimação, de citação
na ação rescisória foram devolvidas com a observação do Correio, da observação de mudou-se. Então, por essas apertadas alegações aqui, fundamentações, estou conhecendo e provendo o agravo de instrumento e, se esta proposta for acolhida pelo colegiado, determinar a reautuação do processo e nova publicação para julgamento, aí sim, do recurso na sessão do dia 18 de dezembro. É o voto, excelência. Pois não. No agravo de instrumento não há sustentação oral, doutor Nelson. Haverá, se passar ao voto da sua excelência, no julgamento do recurso ordinário. Senhores ministros, alguma observação? Decisão unânime, temos o voto do relator, consignada a presença do doutor Nelson Felipe Rodrigues Neto. Assim se decide. Excelência, com licença. Nelson Felipe Rodrigues Duarte, por gentileza, se o senhor puder fazer a retificação. Nelson Felipe Rodrigues Duarte. A retificação, por gentileza. Pois não, obrigado. Obrigado. Vamos agora às vistas, senhores ministros. Retorno de vista regimental, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 9.350, dígito 45 de 2014, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, que votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso ordinário. Ministro Alexandre, Senhor presidente, pois não. Pela ordem, eu tive acesso ao voto de Vossa Excelência e percebi que realmente a solução por Vossa Excelência encaminhada é a correta. E eu refiz o voto, baseando-me nisso, e estou conhecendo e, de ofício, julgando o processo extinto sem resolução do mérito. Perfeito. Contra a decisão que extinguiu sem resolução, não é? Foi essa a questão. Os ministros já tiveram ciência do meu voto divergente, né? Eu já estava no sistema, encaminhei. Estão todos de acordo? Então, a decisão é unânime nos novo voto do Sua Excelência, o ministro relator, e eu juntarei declaração de voto convergente ao pé do acordo. Assim se decide. Vamos ao próximo. Retorno de vista concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 164, dígito 09 de 2017. Bem, eu já encaminhei o meu voto divergente a Vossas Excelências. Aqui a questão do mandado de segurança. Essa é uma situação muito interessante. É um mandado de segurança impetrado pelo leiloeiro e depositário oficial, em face de uma decisão em reclamação, quem deferiu o pedido de ressarcimento de despesas de guarda e armazenamento de um veículo, Toyota Hilux. Sua Excelência, a ministra relatora, votou pelo conhecimento e provimento do recurso ordinário, para o fim de admitir o cabimento do mandado de segurança e terminar o retorno dos autos do Tribunal de Origem para que julgue a questão como de direito e rigorosamente na linha da nossa jurisprudência. Só que esse caso, ao meu juízo, tem uma particularidade. É que é um processo da 5ª Região. Eu digo aqui rapidamente em resumo, conforme consignado na decisão monocrática, reproduzido no acórdão recorrido, aspas, o impetrante reproduziu algumas emendas de julgados oriundos deste Tribunal Regional, a fim de alicerçar sua tese, todas referentes a agravos de petição, fecho aspas. No mesmo sentido, consignou-se que, aspas, questões referentes à comissão do leiloeiro têm sido enfrentadas pelas turmas desse regional. Cito como exemplo o processo tal, no qual o próprio impetrante, resistiu à ordem de devolução de verba referente à rematação. O mandado de segurança, evidentemente, não representava a oportunidade de se obter a reforma de uma decisão não impugnada oportunamente, fecho aspas. Note-se que, dentre os vários precedentes oriundos do TRT-5, justamente analisando o agravo de petição, cuja controvérsia está relacionada a reembolso de despesas de leiloeiro, deve ser destacados, e aqui eu cito
dois processos, pelo menos, nos quais constam como agravante o próprio impetrante. No mesmo sentido, tem-se decisão proferida no processo que eu menciono, cuja acórdão publicada em 10 de 4 de 2018, também figurando como agravante Arthur Ferreira Nunes, o impetrante. Portanto, indubitavelmente, o órgão impetrante tinha plena ciência a respeito do cabimento do agravo de petição para impugnar decisões proferidas na fase de execução relacionadas ao reembolso de despesas de leiloeiro. Desta forma, perfeitamente adequada, assertiva, consignada no acórdão recorrido, no sentido de que o mandado de segurança, evidentemente, não representa uma oportunidade de se obter a reforma de uma decisão não impugnada oportunamente. De fato, a ausência de dúvida de que o TRT-5 admite o agravo de petição para impugnar decisões relacionadas a reembolso de despesas do leiloeiro depositário judicial, proferidas na fase de execução, não há como admitir a impetração do mandado de segurança como sucedâneo. Daí é porque eu, respeitosamente, neste caso, não obstante ressalte que Sua Excelência segue a linha da nossa jurisprudência, mas há essa particularidade, o TRT-5 admitia agravo de petição e admitiu em diversos casos do mesmo leiloeiro e analisou a matéria de fundo. Portanto, a meu juízo, estaria o leiloeiro agora se valendo de mandado de segurança como sucedâneo do próprio recurso, de cujo cabimento tinha ciência. É por isso que eu voto nesta linha de desprover o recurso. Mas eu reconheço que a matéria é extremamente delicada. Bem, então, prossigo tomando votos. Ministro Alexandre Ágora, como vota? É um caso interessante, senhor presidente. Eu li os votos da ministra relatora, de Vossa Excelência também, todos muito bem fundamentados. Trata-se de ato coator que indeferiu o pedido de ressarcimento de despesas do leiloeiro alusivas à guarda e armazenamento de bens. O impetrante, que é o leiloeiro, afirma que o valor dos custos negado não se confunde com os honorários a que faz jus. O TRT extinguiu o mandado de segurança, sustentando ser o caso de interposição de recurso. E, para isso, ele aplicou o óbice da OJ 92 desta subseção. A relatora está considerando a possibilidade de mitigação da OJ 92, como já fizemos em outros casos, para determinar o retorno dos autos ao TRT, a fim de processar o mandado de segurança. Segundo ela afirma, é cabível o mandado de segurança em decorrência da existência de controvérsia acerca do cabimento de agravo de petição por terceiro e a fim de salvaguardar a entrega da prestação jurisdicional. Eu sinceramente entendo que não há essa controvérsia, pois poderia o impetrante interpor o agravo de petição, como terceiro interessado, ele na parte da lide, não tem nada que o impeça, e por esse motivo, então, havendo recurso regular para resolver a questão, não sendo nada aqui que importe numa urgência, a ponto de socorro do remédio extremo, eu acompanho o entendimento de Vossa Excelência, que conhece e nega provimento ao recurso ordinário, pedindo vênia à douta relatora. Prossigo tomando votos. Ministro Douglas, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, me parece que o tema do cabimento do agravo de petição no processo de trabalho é dos mais tormentosos em razão da previsão genérica inscrita no artigo 897 da CLT, a linha A. Neste caso, e lembrando o que dispõe o Código de Processo Civil, tem legitimidade para recorrer a parte sucumbente, o Ministério Público e o terceiro interessado. Mas o terceiro interessado precisa demonstrar o nexo entre a discussão jurídica travada nos autos principais entre autor e réu e o seu interesse em intervir naquela relação processual. Eu havia destacado esse processo e colacionei diversos precedentes do tribunal que examinam uma situação distinta, relativamente distinta, que é a do perito, que é um órgão auxiliar do juízo, posição idêntica em que se encontra o leiloeiro. E nós ficamos, de tempos em tempos, enfrentando o debate sobre o cabimento do mandado de segurança
à luz do eventual cabimento do agravo de petição. E Vossa Excelência traz uma posição extremamente interessante, demonstrando que a Igreja Quinta Região, o Tribunal da Bahia, admite agravo de petição pelo próprio leiloeiro, por esse próprio impetrante que já, inclusive em ocasiões anteriores, se resignou contra decisões proferidas em execuções e teve o mérito de suas pretensões examinadas pela Corte Regional. Mas eu não consigo visualizar aqui o nexo entre o interesse debatido, o interesse sobre a questão jurídica debatida na ação matriz, na execução em curso, e o interesse do leiloeiro. Me parece que ele não se qualifica como terceiro interessado. Seria um terceiro que não poderia intervir naquela relação jurídica processual, embora sofresse os efeitos de um ato judicial praticado nos autos daquela relação jurídica processual. Então, ele teria dois caminhos: ajuizar uma ação autônoma ou a presente mandado de segurança. E a discussão na via do mandado de segurança, ela pressupõe direito líquido e certo, prova pré-constituída, uma percepção judicial evidente ou de fácil configuração em torno do direito que se afirma vulnerado. E, neste caso, presidente, a despeito da jurisprudência do Tribunal da Bahia, e talvez seja a oportunidade do tribunal se posicionar em relação a esse assunto, essa subseção, eu, nesse momento, prefiro seguir com a eminente relatora pedindo vênia a Vossa Excelência, porque não consigo situar o perito ou o leiloeiro como um terceiro interessado na linha, inclusive, da jurisprudência desta Corte. E, portanto, não poderia intervir naquela relação jurídica processual, interpondo o recurso. Eu pediria a máxima vênia a Vossa Excelência para acompanhar a eminente relatora. Pois não. Ministra Maria Helena, com o voto. Penso que o ministro Douglas ele faz um resumo da dificuldade que esse tema aparentemente singelo apresenta. Eu também sou oriunda de um tribunal que sempre admitiu a legitimidade do perito e do leiloeiro como terceiro dentro do agravo para oposição de agravo de petição. Então, aqui eu teria que, considerando assim que nós não chegamos a examinar essa questão de uma forma diferente, eu vou ter que, pedindo vênia à relatora, acompanhar a divergência de Vossa Excelência. Ministro Alexandre Ramos, com o voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, parece que Vossa Excelência traz uma distinção neste caso que impede de entrarmos no mérito sobre a legitimidade do leiloeiro como terceiro ou não para manejar o agravo de petição, invocando aqui o ressarcimento das despesas de guarda e manutenção do bem penhorado, porque no caso específico não havia dúvida entre as partes, inclusive o próprio leiloeiro, do cabimento do recurso de agravo de petição, tanto que Vossa Excelência traz no seu voto vista vários casos em que ele utiliza desse recurso e com êxito. Então, acredito aqui que a parte deve ter uma postura coerente perante o Poder Judiciário e se sabe que o meio processual é o recurso de agravo de petição, deve manejar esta ferramenta processual. Se eventualmente perde o prazo para o recurso de agravo, não pode substituir o objeto do recurso pelo mandado de segurança, aí sim sob pena de vulneração da OJ 92, como bem analisado por Vossa Excelência. Então, me parece que não é o caso aqui de mudança de entendimento da subseção, mas de uma distinção no caso específico, no qual o mandado de segurança passa a ter uma natureza de sucedâneo do recurso cabível e, sob o cabimento do agravo de petição, não havia dúvida para o próprio impetrante dessa natureza. Então, pedindo vênia aqui o voto da eminente ministra relatora e considerando essa distinção, acompanho a divergência.
Pois bem, proclamo que então foi negado o provimento. Presidente. Pois não, ministro Manuel. Eu não voto? Eu estou impedido alguma coisa? Não, é porque... Vota, ministro Manuel, neste caso? Vota? Aqui não consta aqui. Mas se já estiver com a maioria, presidente, e com quórum... Desculpe, ministro Manuel, é que eu estava com a folha da sessão passada. Vossa Excelência tem toda a razão. Vossa Excelência pode votar sim. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado. Senhor presidente, o ministro Alexandre Ramos e Vossa Excelência, além do ministro Agra e a ministra Malma, já fizeram um resumo do voto. Eu tinha trazido o meu por escrito, mas tudo que consta do meu voto já foi dito por Vossas Excelências. Eu vou pedir, então, venha a relatora para acompanhar Vossa Excelência no desfecho dessa questão. Pois não, ministro Manuel. Então, proclamo que, por maioria, foi negado o provimento ao recurso, vencida a relatora, que dava provimento, e que foi acompanhada pelo ministro Douglas Alencar Rodrigues. Sua Excelência juntará a declaração de voto ao pé do acórdão. Redator designado, ministro Renato Paiva. Está bem? Assim se decide. Vamos ao próximo processo. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo EDRO 10.145, dígito 87 de 2015, em que é relatora, excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, que votou no sentido de conhecer e acolher os embargos de declaração para prestar esclarecimentos sem imprimir efeito modificativo ao julgado. Quem está com vista? Ministro Douglas. Vistor. Senhor presidente, o pedido de vista regimental foi estimulado pela própria ministra Malma, relatora. Sua Excelência demonstrou o caráter aparentemente inusitado da situação constituída no presente feito, que foi examinado por essa subseção, ocasião em que se aplicou a diretriz do item 3 da súmula 414 deste tribunal, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, denegando-se a segurança, em razão da superveniência de sentença de mérito proferida nos autos da ação matriz. A parte embarga de declaração e demonstra que a sentença lavrada foi anulada pelo egrégio terceiro regional, com isso se reestabelecendo ou se repristinando o interesse jurídico no exame do presente mandado de segurança. Mas Sua Excelência entendia, ou entendeu que o julgamento havia sido proferido de acordo com as circunstâncias processuais corretas ao tempo da prolação da decisão embargada e, por isso, não se poderia cogitar de omissão, obscuridade, contradição, equívoco que autorizasse o manejo dos declaratórios. Eu estou oferecendo respeitosa divergência ao voto condutor e o faço numa perspectiva talvez mais pragmática, na medida em que, como foi dito, há eventos supervenientes que devem ser considerados. A cognição desta subseção foi restaurada com os presentes declaratórios e nós temos regra processual, precisamente o artigo 493 do CPC de 2015, o antigo 462 do CPC de 73, dispositivos cuja aplicação ao processo de trabalho já foi pronunciada por esta Corte na súmula 394. Então, me parece que é plenamente possível reconhecer-se a superveniência do interesse de agir do impetrante, interesse que foi repristinado em razão da decisão regional de anulação da sentença inicialmente proferida. E aí retomaríamos, senhor presidente, o exame do recurso ordinário em mandado de segurança. A questão é essa, técnica, meramente de compreensão do sistema processual. Vossa Excelência, então, abriria a divergência para conceder efeito modificativo, não é? E retomado o julgamento do recurso ordinário em mandado de segurança. Há um problema porque nós não abrimos prazo para a parte contrária contra-razoar. Então, a minha proposta é que o julgamento seja convertido em diligência, consigne no voto de Vossa Excelência. Temos que cumprir a regra do Código de Processo Civil, né?
e abriríamos, então, determinaríamos a secretaria que a parte... no caso embargado, seja intimado para se manifestar a respeito das razões dos embargos de declaração no prazo legal, e, a partir daí, o processo será reincluído em pauta para se prosseguir no julgamento. Senhores ministros, estão de acordo? Então, assim se decide. Fica já consignado o voto do ministro Douglas, a divergência do ministro Douglas. Está bem assim? Senhores ministros, não havendo mais processo em condição de julgamento, agradeço a presença de todos, os ilustres representantes do Ministério Público, e declaro encerrada a sessão.